Alerta gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio do Terror na Esquina. Eu sou o Fê e eu vou ler para vocês hoje o que talvez seria uma inspiração do oficial de busca e resgate do Serviço Florestal dos Estados Unidos. A gente tá falando aqui de Confissões de um Mergulhador, que foi postado pelo PIS-AND no No Sleep. Mas antes, eu queria convidar você que tá escutando a gente a entrar para o grupo de apoio do Terror na Esquina, para a famosa seita. Aqui é onde a gente faz os sacrifícios e no final de cada mês a gente vai chamar e está chamando, que aconteceu no último mês, 2 apoiadores para poder participar da gravação aqui com a gente e contar histórias assustadoras dos ouvintes. Então, se você tem uma história que quer mandar pra gente, pode mandar no terrornaesquina@gmail.com. Fica mais fácil pra gente ter um controle, mas pode avisar lá no Insta por mensagem direta que também funciona, tá bom? E além disso, você participando da seita, você tem direito a escutar a nossa série exclusiva para os apoiadores, que é o SCP, Segurar, Conter e Proteger. E ela conta com episódios semanais, fora o grupo que a gente usa para conversar e manter um papo mais pertinho um dos outros. Dado o recado, eu só vou pedir mais uma coisa. Se você não pode ajudar financeiramente o Terror na Esquina, você pode divulgar o podcast. Compartilhe ele no Stories. Ou compartilha com o seu amigo, ou com o seu inimigo. Compartilha com sua avó, aposto que ela vai gostar dessas histórias. Eu tô falando sério, e depois conta aí pra gente o que ela achou. Bom, vamos começar o episódio então? Recentemente eu deixei meu emprego como mergulhador. Eu trabalhei para uma grande empresa que oferece serviços de mergulho que vão desde salvamento, demolição subaquática, reparos de navios e busca e recuperação. Eles são uma empresa respeitável e considerada segura e confiável, tanto que muitas vezes são contratadas pelo governo. Verdade seja dita, eu vou sentir falta de trabalhar para eles. As pessoas com quem eu trabalhei eram realmente as melhores das melhores. Mas existem tantas coisas inexplicáveis que você pode testemunhar nas profundezas antes de decidir ficar fora do oceano para sempre. Aqui estão alguns exemplos dos segredos que muitos mergulhadores levam para o túmulo. No caminho para um trabalho para o qual fomos contratados, a hélice da embarcação ficou suja. Eu me vesti e me preparei para fazer um mergulho rápido para remover a sujeira. Fiz uma breve inspeção e localizei uma linha grossa enrolada na hélice e no eixo. Eu notifiquei o supervisor, que então baixou uma sacola de lona com as ferramentas necessárias para cortá-la. Pendurei a bolsa no eixo e comecei a liberar a hélice. Não demorou muito para eu retornar para minha maleta de ferramentas. Quando eu coloquei as ferramentas na bolsa, eu notei o som estranho e diferente. Quando eu olhei dentro da bolsa, ela estava cheia de conchas grandes e eu comecei a examiná-las. As conchas tinham o que pareciam ser hieróglifos gravados nelas. Aprendi com um dos veteranos que isso não era comum, mas já tinha acontecido com vários deles antes.
Numa outra ocasião, estávamos recuperando uma aeronave militar. Quando chegamos, navios da Marinha estavam no local esperando que os recuperássemos para eles. Fomos rapidamente informados de que eles haviam perdido a comunicação com o piloto e queriam que recuperássemos para que pudessem investigar. Eu estava sentado na sala de comunicações, me comunicando com os mergulhadores e monitorando a profundidade e o tempo de mergulho. Quando os mergulhadores chegaram na aeronave, eles relataram que o avião estava intacto. Todos nós ficamos surpresos. O supervisor perguntou qual a extensão dos danos, e eles explicaram que estava completamente intacto. Tipo, não tinha nenhum dano visível, estava apenas descansando no fundo do mar. Ainda mais estranho, a cabine da aeronave ainda estava no seu lugar. Isso significa que a cabine ainda estava lacrada, ou seja, o piloto não foi ejetado, mas não tinha sinal do piloto. A gente recuperou o avião e os militares assumiram a custódia dele e a gente nunca mais ouviu falar nele. Eu testemunhei outra ocorrência estranha, no local de uma demolição que foi planejada. É necessário explicar aqui que uma maneira de acompanhar o mergulhador é observar os fluxos de bolhas. Quando o mergulhador inspira, o regulador de ar do capacete fornece o ar do cilindro. Então, quando expiram, ele é jogado na água e flutua até a superfície. Na superfície, você pode observar as bolhas para ter uma noção geral de onde os mergulhadores estão. Nessa ocasião, estávamos a centenas de quilômetros da Terra e havíamos colocado 2 mergulhadores na água. Após cerca de 1 hora de mergulho, começamos a perceber que algo estranho estava acontecendo. Haviam 3 fluxos de bolhas distintos vindo de onde eles estavam trabalhando. A princípio, a gente presumiu que era uma corrente que estava atrapalhando tudo isso, mas logo a gente notou um quarto conjunto de bolhas vindo à distância. Parou a cerca de 6 metros dos mergulhadores, perto de outras bolhas misteriosas. Perguntamos aos mergulhadores, mas nenhum deles viram nada fora do comum. Então, mesmo da superfície, ouvimos um grito de gelar o sangue vindo das águas. Então, silêncio. Os mergulhadores não ficaram muito preocupados. A gente ouve coisas estranhas o tempo todo. O som viaja bem na água e você aprende a presumir que está a uma longa distância. Mas logo parecia que a água ao longe estava fervendo e se aproximando. Mas ela não estava fervendo. Eram incontáveis novos fluxos de bolhas se aproximando do local de onde os mergulhadores estavam trabalhando. O supervisor ordenou que os mergulhadores subissem na plataforma de mergulho para serem levados de volta à superfície. As bolhas estavam assustadoramente próximas agora, e os mergulhadores que estavam sendo retirados disseram que começaram a ver figuras sombreadas à distância. Eles não conseguiam entender o que eram. A gente optou para retirar os mergulhadores sem completar as paradas de descompressão, e logo que eles emergiram, colocamos eles na câmara hiperbárica. Durante outro mergulho perto das Bahamas, tivemos experiências assustadoras. Foi meu primeiro trabalho de salvamento, então eu chamei um mergulhador altamente experiente para me acompanhar. A pouco mais de 60 metros de profundidade, a gente estava examinando o navio naufragado em busca de algum ponto para fixar as cordas. Ao me aproximar da proa do navio, eu percebi que meu companheiro estava investigando uma parte danificada do casco. Ele nadou alguns metros dentro do navio, olhando ao redor. Perguntei a ele algumas vezes se ele queria que eu cuidasse de suas mangueiras de ar do lado de fora do navio, o que é aconselhável porque é perigoso entrar em um navio naufragado. Ao que ele respondeu que não. Ele não queria entrar no navio, e ele insistiu que estava a bom bordo. Supondo que ele estivesse desorientado, eu estendi a mão para agarrá-lo. Pouco antes de tocá-lo, eu percebi que não tinha bolhas saindo do capacete. Seja lá o que fosse, não estava respirando. Eu recuei e relatei que tinha algo a mais aqui. Eu esperava que era uma brincadeira, mas não era. A próxima coisa que eu ouvi foi o supervisor de mergulho. Os 2, preparem-se para sair do fundo. Eu voltei à superfície e perguntei ao supervisor sobre o que houve. E ele disse que se recusava a colocar os mergulhadores em situações excepcionalmente perigosas. Ele se recusou a esclarecer e a gente não concluiu o resgate. Eu não tenho certeza de como explicar esse próximo mergulho. Eu estava por baixo, deitado de costas, olhando para a superfície. Tudo o que eu podia ver eram vários tons de escuridão.
e de repente eu voltei a mim. Eu não tinha lembranças de como eu tinha chegado lá. Eu percebi que eu não conseguia me lembrar de ter entrado na água, ou mesmo porque eu estava parado lá. Eu tentei forçar o meu corpo a se levantar, mas eu percebi que eu não conseguia me mover. Eu não conseguia controlar o meu corpo. Pela tela da central de comunicação, eu ouvi instruções de outro mergulhador para me encontrar. Há quanto tempo eu estava lá? Há quanto tempo eu estava desaparecido? O supervisor disse da superfície. Eles o agarraram. Eu tentei gritar, mas eu não consegui. Após alguns minutos frenéticos de comunicação entre o mergulhador e a superfície, eu notei uma sombra ficando clara. Ele estava se movendo na minha direção. Superfície, eu o encontrei. Ele se abaixou e agarrou meu arnês para me arrastar de volta à nossa plataforma de mergulho. Quando ele me puxou, eu rolei e dei uma breve olhada ao redor. Eu estava deitado em uma pilha de ossos humanos. Uma das coisas mais estranhas que eu já testemunhei aconteceu numa missão de recuperação de corpos. Mesmo eu não teria acreditado se não fosse eu quem estivesse na água. Os militares encontraram um lugar onde acreditavam que seriam encontrados os corpos de vários marinheiros desaparecidos na Segunda Guerra Mundial. Entrei na água junto com outro mergulhador, levando sacos para transportar os restos mortais. No fundo, encontramos 3 esqueletos. Colocamos eles nas sacolas e voltamos à plataforma. Na nossa viagem de regresso à superfície, vimos os 2 sacos começarem a se mover. A princípio muito lentamente, e depois balançando, e depois se debatendo violentamente. Bolhas escaparam dos 2 sacos e eles pararam. O terceiro saco continuou lutando. Chegamos à superfície e nos sentamos no convés, tirando nossos equipamentos imediatamente. A gente tinha medo de tocar nos sacos, mas um dos encarregados acabou abrindo o zíper da sacola. Um homem velho, frágil e muito vivo rolou lá de dentro e começou a tossir água. A gente ficou chocado, incapaz de compreender o que estava testemunhando. Ainda sem ter certeza do que estava fazendo, eu corri até as outras 2 sacolas e abri o zíper. Tinham mais 2 senhores imóveis nas sacolas. Eles pareciam ter acabado de se afogar. A gente tentou reanimar eles, mas a gente não conseguiu. O homem, que de alguma forma agora estava vivo, estava se afastando de nós, gritando pelos horrores que testemunhou. Ele gritou sobre como passou uma eternidade queimando. A gente trancou ele num quarto e chamamos os militares informando que tínhamos encontrado um sobrevivente. Dentro de 1 hora, um helicóptero militar pairava sobre nós para recolher os 2 corpos e o sobrevivente. Colocamos os corpos de volta nas sacolas e o entregamos. O militar se abaixou para inspecioná-los, abrindo o zíper delas. Ao abrir as sacolas, um fedor insuportável tomou conta de nós. Os corpos pareciam estar em decomposição, como se estivessem mortos e mergulhados na água há muito mais que 1 semana. Ele fechou o zíper e os colocou no helicóptero. Então nós o escoltamos até o sobrevivente. Podíamos ouvir os gritos vindo do corredor. Abrimos a porta e vimos sangue respingado nas paredes. Ele estava vivo e gritando, mas também parecia ter começado a se decompor. O homem o acompanhou calmamente até o helicóptero e os 2 foram embarcados. Nunca mais ouvimos falar deles. No entanto, eu voltei e examinei a sala. Com seu sangue, ele desenhou hieróglifos nas paredes. Ainda não tenho certeza do que ouvi, mas algumas das coisas pareciam se destacar. Ondas, chamas e corpos. Havia uma quantidade enorme desenhado. Mas logo que eu entrei, o nosso supervisor começou a esfregar as paredes. Ele se recusou a nos deixar examinar mais detalhadamente. Eu ouvi rumores sobre os Guardiões das Profundezas. Já faz algum tempo que eu me pergunto sobre eles, e eu acredito que sejam um elo entre muitas das nossas histórias. Raramente se fala do mito deles dentro da nossa equipe, mas aqui está o que eu reuni ao longo dos anos. Não fomos feitos para vagar pelas profundezas do oceano, e quando um mergulhador perde a vida nas profundezas, as coisas não ficam assim. Eles estão amaldiçoados e condenados a vagar para sempre nos oceanos. E quando encontram pessoas vivas, com muita raiva e inveja, eles o levam todos para as profundezas.
Antes de compartilhar mais histórias, tem algumas coisas que eu gostaria de esclarecer. Eu recebi uma quantidade surpreendente de comentários e mensagens pessoais desde que eu fiz a postagem. Várias pessoas me apontaram que provavelmente existem pouquíssimas pessoas com experiências como essas, e dessas pessoas ainda menos poderiam contar alguma coisa. Portanto, provavelmente tem muitas pessoas por aí que já sabem quem eu sou, ou que poderiam descobrir facilmente. Dito isso, ainda acredito que todos merecem saber. Primeiro eu vou responder algumas perguntas que eu mais recebi. Sim, eu experimentei muitas coisas terríveis no oceano, mas quando você considera a quantidade de mergulhos que eu fiz, essas experiências foram poucas e raras. E então algumas informações básicas sobre os nossos equipamentos de mergulho. Embora varie de acordo com o trabalho, temos um padrão que normalmente usamos. A gente usa um capacete para mergulho, não um snorkel e máscara. E o ar é fornecido pela superfície. A gente tem um sistema de ar na superfície que passa por um sistema de tubos até os mergulhadores, que a gente chama de umbilical. O umbilical é preso ao capacete para fornecer ar. Entrelaçados com esse sistema de ar estão nossos itens essenciais. Sem ser muito técnico aqui, tem uma linha para fornecer ar, eletricidade para a luz, comunicação e essencialmente um medidor de profundidade. Além disso, usamos um tanque nas costas como suprimento de ar de emergência. Porém, não tem muito, apenas o suficiente para chegar à superfície em caso de emergências. A gente não usa rebriefers para o trabalho que a gente faz. No entanto, ocasionalmente a gente usa uma máscara facial ao invés de um capacete ou mergulho autônomo se for mais prático. O rebriefer é o equipamento que não faz dar bolhas. Agora sobre os Guardiões das Profundezas, eu nunca encontrei informações sobre eles na internet. As únicas pessoas que eu ouvi falar sobre eles foram os membros da minha equipe. Eles me disseram que outras equipes também tiveram problema com eles, mas mesmo os caras da minha equipe hesitam bastante em falar sobre isso. Eu vou responder mais perguntas à medida que surgirem, mas eu vou voltar ao motivo pelo qual você realmente está aqui. Enquanto a gente trabalhava em uma plataforma de petróleo, a gente usava um ROV. Aqui imagina um pequeno submarino de controle remoto, e a gente usava ele para fazer inspeções. A gente foi contratado para inspecionar danos estruturais ou algumas patologias, depois que os tripulantes reclamaram de vibrações anormais na plataforma. Durante as operações, os ROVs são atendidos por uma linha que fornece energia, um membro de força, e ele transfere as imagens do vídeo e do sonar de volta para a superfície. À medida que o ROV descia na escuridão abaixo, a gente começou a notar arranhões finos ao longo da estrutura. No início, mal foi o suficiente para arrancar a vegetação marinha do metal, mas à medida que a gente aprofundava, os arranhões se transformavam em sulcos. E à medida que a gente descia ainda mais no fundo, a gente começou a notar que os arranhões pareciam propositais. Aproximamos o ROV para inspecionar. Lá, diante de nós, tinham imagens. Havia hieróglifos esculpidos no metal, e eles eram recentes. Quanto mais a gente se aprofundava, mais antigas as esculturas apareciam. Elas estavam corroídas e parcialmente cobertas de vegetação. O que quer que estivesse fazendo essas esculturas estava subindo de baixo para cima. Então, o ROV parou de responder. Ele começou a balançar para frente e para trás, e perdemos a força e tentamos puxar pelo cabo, mas ele parecia preso. Então nós sentimos algo puxando a linha, mas vinha pela lateral do ROV. Algo estava puxando ele mais fundo. Mas dois caras seguraram o cabo e lutaram para puxar de volta. O cabo começou a ranger e se partiu. A gente puxou o resto dele, mas aquele ROV desapareceu para sempre. O supervisor ficou então com a tarefa de descobrir como comunicar as nossas descobertas à companhia de petróleo. Um incidente ocorreu há cerca de um ano. Durante um trabalho de salvamento, a gente estava no processo de instalação do equipamento de cordas, de frente para o navio naufragado, de costas para o mar aberto, e eu não percebi algo se aproximando. De repente, alguma coisa bateu com força no tanque nas minhas costas. Eu fui jogado contra o navio, esmagado contra ele pela força. Eu me virei e não havia nada. Mais tarde eu descobri que eu tive várias costelas machucadas com o impacto. Depois de reportar a outro mergulhador e à superfície, fomos informados de que eles iriam nos puxar.
Voltamos à plataforma e começamos a ser elevados em direção à superfície. Mantivemos os olhos bem abertos, examinando as sombras não muito distantes. Durante uma parada de descompressão, começamos a ver uma figura sombria circulando ao nosso redor. Continuamos a monitorar enquanto ele circulava cada vez mais perto. Começamos a ver a sombra com mais clareza. Havia um enorme tubarão nos circulando. Eu nunca tive medo de tubarões, mas tem algo em ser cercada por um enorme tubarão no meio do oceano, pendurado em apenas uma corrente. Isso pode incutir uma nova fobia nos homens mais corajosos. Eu tenho em mente que a gente não estava em uma jaula fechada, apenas em uma plataforma para nos apoiarmos. Parecia que a gente estava sendo servido em uma travessa. Ele circulou perto o suficiente para a gente ver as suas características, mas eu não reconhecia aquela espécie. Ele era maior que um grande tubarão branco e com uma coloração totalmente diferente. Era quase todo preto com algumas características cinzas. Ele continuou nos olhando enquanto estávamos ali sentados indefesos, rezando para ficarmos sozinhos. Quando completamos nossos requisitos de descompressão, ele estava quase perto o suficiente para ser tocado. A plataforma nos levantou e saímos da água, aliviado porque o tubarão não decidiu descobrir qual era o nosso sabor. Na superfície, a gente deduziu que o tubarão atacou as minhas costas, mas só conseguiu atingir o cilindro de ar de emergência. Fizemos mais um mergulho, dessa vez em águas cristalinas. E tem algo de bom em conseguir um trabalho em águas onde você pode ver de fato o que está em seu redor. A visibilidade era superior a 30 metros. Chegamos ao fundo e começamos a trabalhar. Haviam 2 mísseis que foram injetados de uma aeronave militar e não detonaram. Fomos informados sobre a sua localização e informados que eles não estavam armados e não detonariam, desde que fossem manuseados de maneira adequada. Nós os localizamos com muito mais facilidade do que esperávamos e começamos a nos preparar para amarrá-los. Assim que eu coloquei as mãos no primeiro míssil, meu companheiro de mergulho disse: Oh, merda. Meu estômago afundou. Não importa quantas vezes você trabalhou com material bélico na sua vida, eu sinceramente acredito que você sempre vai ter essa sensação desconfortável no estômago e um nervosismo no fundo da mente. Eu olhei para cima e eu percebi que ele não estava falando sobre o míssil. Ele estava falando de uma parede de areia subindo ao longe. Algo que a gente acreditava que apenas a corrente estava levantando a areia do fundo do oceano. A parede de areia estava crescendo e tinha cerca de 9 metros de altura. Pior ainda, ela estava se aproximando da gente. Logo estava sobre a gente. E é difícil descrever o que a má visibilidade causa na água. Não é uma questão de não ter luz o suficiente. É uma questão de muita sujeira na água bloqueando a luz. Imagina uma neblina. Mas imagina se você conseguir que essa neblina é mais espessa do que qualquer coisa que você já viu. Eu tô falando aqui de uma neblina tão espessa que você poderia ter uma lanterna apontada para os seus olhos a 3 centímetros de distância, mas você tá completamente cego para ela. Isso significa a má visibilidade na água. No momento em que a areia nos atingiu, a gente estava envolvido em pura escuridão. Eu coloquei a minha mão contra o painel frontal, mas eu não conseguia ver nada. Depois de alguns momentos, a gente começou a ouvir o som metálico de alguma coisa se arrastando. E então, tão rapidamente quanto chegou, a areia desapareceu. A gente estava em águas cristalinas de novo, exceto de que não tinha sinal dos mísseis. Eu estava a um braço de distância quando a parede de areia nos atingiu, mas agora, mesmo tateando sobre a areia, não tinha sinal algum deles. O próximo incidente ocorreu durante um trabalho humanitário que nos voluntariamos para realizar. Depois que a parte de uma ponte desabou em águas oceânicas com 15 metros de profundidade, a gente se voluntariou para recuperar os veículos e, com muita esperança, os corpos. Quando chegamos ao local, o colapso havia ocorrido há pouco mais de uma semana. Passamos o primeiro dia pesquisando a área e desenvolvendo um plano para levantar o máximo que pudéssemos na semana que a gente tinha disponível.
No início do segundo dia, a gente estava retirando ativamente os veículos do fundo. Foi um trabalho difícil, para dizer o mínimo, mas não por causa do esforço necessário. O estado de desordem nos carros era de partir o coração. Não eram pilotos militares ou marinheiros perdidos no mar. Eram famílias de férias ou pessoas que se deslocavam para o trabalho. Era difícil dizer o que era o mais difícil. Os carros onde encontramos uma família inteira, com os cintos de segurança dos pais desafivelados e eles no banco de trás tentando desafivelar os filhos, ou os carros onde os pais saíram e deixaram as crianças afiveladas no banco de trás. Eu tentei não imaginar o pânico que se instalou dentro dos carros enquanto eles inundavam os para-brisas ou janelas quebradas, enquanto as pessoas tentavam escapar freneticamente. Mas eu não poderia perdoar aqueles que deixaram suas famílias se afogarem. Cada dia a gente passava por uma nova seção de carros, e no quarto dia a gente começou a notar que vários carros estavam com as portas abertas e não tinha ninguém lá dentro. A gente ficou feliz por encontrar um trabalho mais fácil, especialmente sob a suposição de que a tragédia havia sido atenuada pelas pessoas que escaparam dos destroços. Isso até que eu comecei a preparar uma minivan para remoção. A família lá dentro não teve tanta sorte. Enquanto eu passava as cordas pela van e a preparava para ser levantada, eu notei o outro mergulhador inspecionando o equipamento. Ele começou a desfazer uma das minhas amarras. Eu perguntei a ele o que estava fazendo e a resposta não foi muito bem o que eu esperava. Eu tô verificando se tem corpos nesse carro. Eu senti uma sensação familiar de enjoo no estômago. Lentamente eu fui até o mergulhador e virei seu corpo em minha direção. Ele resistiu, mas lentamente virou o rosto para mim. O painel frontal estava embaçado e eu tentei fazer o meu melhor. Eu me inclinei e eu desejei até hoje não ter feito isso. Estava escuro, mas eu conseguia distinguir claramente as feições dele. Era carne podre. A pessoa que usava esse capacete já tinha falecido há muito tempo. Perdi minha confiança e comecei a gritar. Meu carro estava ligado, os outros mergulhadores e a superfície tentavam freneticamente chamar minha atenção, mas eu estava focado em apenas uma coisa. Eu estava nadando para trás, para longe dele, mas eu tinha passado meu tubo de respiração pelo equipamento no meu estado de pânico, e a coisa voltou de novo seu foco para a minivan. Enquanto eu me livrava freneticamente das chipóias, eu notei a reveladora falta de bolhas saindo do capacete. Ele estava abrindo a porta da minivan e enfiando a mão lá dentro. Enquanto nadava para longe da van, eu observei ele agarrar um dos passageiros e arrastá-lo para a escuridão. Foi então que eu comecei a perceber que talvez eu não fosse forte o suficiente para trabalhar no fundo do mar. Eu continuei mergulhando por mais tempo que eu sabia que deveria. O tempo todo o pensamento permanecia no fundo da minha mente, que eu precisava de uma carreira mais segura. Eu peço desculpas por ter demorado tanto para atualizar vocês. Eu fiquei descansando nessa história durante a semana passada com medo de compartilhá-la. Eu acredito que essa vai ser a minha última postagem. Depois da minha última atualização, eu fui contatado pelo meu ex-supervisor de mergulho, que me contou o perigo de compartilhar essas histórias, então o seu tom mudou um pouco. As coisas estão piorando lá embaixo. Ele nunca tinha falado abertamente sobre isso comigo, mas ele continuou. Tivemos um incidente na semana passada e perdemos homens. Eu fiquei chocado. Todos conhecemos os perigos, todos vimos os guardiões das profundezas, mas ninguém realmente espera morrer por isso. Depois de um ou dois perigos, você espera continuar enfrentando só perigos. Então ele continuou. Por respeito aos nossos falecidos, você precisa usar o seu bom senso antes de compartilhar essa história. Perceba que não é seguro compartilhar isso. Então ele continuou. A equipe foi contratada para realizar um trabalho de salvamento padrão para os militares. Eles foram incrivelmente vagos sobre o trabalho, mas indicaram que um navio havia afundado. A equipe de mergulho e seus equipamentos foram carregados a bordo de um navio da Marinha dos Estados Unidos para serem escoltados até o naufrágio. Isso é normal, mas não é inédito. Mas as coisas ficaram cada vez mais estranhas à medida que viajavam para lá. Primeiro, eles foram informados pelo comandante. Ele revisou o acordo de confidencialidade relativo ao trabalho, e em seguida o documento foi entregue a um homem que não se apresentou. Ele explicou que a Marinha está trabalhando em um protótipo de submarino.
Sua capacidade e novas tecnologias não seriam relevantes para nós, mas tudo o que a gente precisava saber era que era enorme. O tamanho superaria qualquer submarino que a gente já tinha visto. Então ele admitiu que a Marinha não precisava dele trabalhando no salvamento de rotina, mas de assistência para recuperar o protótipo. Ele informou a equipe que 4 dias antes eles haviam perdido contato com a tripulação. Imagens de sonar mostraram o submarino apoiado no fundo, aparentemente intacto, mas ninguém respondia às tentativas de comunicação. Quando o navio chegou ao local, eles descobriram que não estavam sozinhos. Quase uma dúzia de navios da Marinha já aguardavam a chegada. Os mergulhadores receberam autorização para entrar nas águas e começou o trabalho. A primeira tarefa deles foi inspecionar o submarino em busca de danos e perigos. Eles precisavam fornecer um relatório básico para que os engenheiros devolvessem um plano para alcançá-lo. Eles não queriam que a gente fizesse isso, no entanto. Parecia adequado para nós, mas eles precisavam do protótipo nas melhores condições possíveis. Os mergulhadores entraram na água e logo ficaram maravilhados com a criação. Era diferente de tudo que eles haviam visto. Era tremendo, era enorme. De onde desceram não conseguiam ver as extremidades dianteira ou traseira do submarino, e a água estava anormalmente clara. Além disso, o submarino foi criado a partir do que parecia ser um metal reflexivo, tecido em escamas. Eles começaram a inspecionar o submarino em busca de danos, e depois de atingirem o tempo máximo permitido no mergulho, eles foram trazidos de volta à superfície para passar um relatório. Eles relataram ao próximo grupo de mergulhadores que haviam explorado no meio do navio até a polpa e não encontraram nenhum dano aparente. O submarino parecia ter pousado suavemente na areia. O próximo grupo de mergulhadores entrou para inspecionar do meio do navio até a extremidade dianteira. Eles começaram a avançar enquanto inspecionavam os danos. Após cerca de 10 minutos de mergulho, um mergulhador começou a bater no casco, e imediatamente os 2 mergulhadores relataram que podiam ouvir pessoas dentro do submarino batendo de volta no casco e gritando. Eles não conseguiam entender o que estavam gritando, mas a mensagem era clara. Eles estavam aterrorizados. O supervisor relatou que encontraram evidências de que a tripulação ainda estava viva. Os mergulhadores continuaram avançando. Faltava cerca de 5 minutos para o próximo relatório quando eles viram entalhes na superfície metálica escamosa do submarino. Hieróglifos foram esculpidos no submarino e pareciam se estender desde a frente até o meio dele. Não tinha sinais de danos estruturais que pudessem fazer que o submarino parasse de funcionar. Os 2 mergulhadores voltaram à superfície e o comandante recebeu um relatório completo sobre as descobertas do dia. A equipe teve certeza de que o submarino era capaz de sustentar a tripulação. Eles estavam ansiosos para recuperá-lo, mas acreditava-se que a tripulação corria relativamente pouco perigo. No início do segundo dia, mergulhadores desceram com instruções para localizar 4 locais específicos. Os engenheiros precisavam verificar se eles estavam estruturalmente sólidos para fixar os cabos. Imediatamente, os mergulhadores relataram que ainda podiam ouvir as batidas vindo de dentro, e eles começaram a localizar os pontos de amarração com rapidez e facilidade. Ao se aproximarem da extremidade dianteira do navio, logo dentro da região com as paredes esculpidas, eles notaram uma figura se movendo. Ambos viram. Não tinha como negar, mas logo desapareceu de vista. Os mergulhadores não conseguiram descobrir para onde ele havia ido. Eles concordaram em encontrar rapidamente os 2 pontos restantes. Foi um trabalho rápido e os 2 pontos restantes foram localizados. Todos os 4 estavam intactos e prontamente disponíveis para uso. Enquanto se preparavam para retornar à superfície, eles foram informados que havia mais 2 locais que deveriam inspecionar. Supostamente haviam 2 escotilhas, uma bombordo e outra estibordo, que os engenheiros insistiram que precisavam ser verificadas. Os supervisores aqui ficaram inquietos quando ouviram seus relatos de algo se movendo no navio. Eles entraram e quando retornaram insistiram para que vocês encontrassem 2 escotilhas. Eu não tenho certeza do que está acontecendo. Eles estão sendo muito ambíguos. Por favor, sejam cautelosos. Os mergulhadores retornaram à área em questão e começaram a reexaminar o local de perto. Enquanto trabalhavam, logo viram uma figura emergindo do submarino. Estava arrastando um corpo para fora da escotilha. Eles congelaram e observaram enquanto ele fechava a escotilha e começava a arrastá-lo para longe. Eles então se aproximaram do local e perceberam que a escotilha era quase indistinguível entre as escamas e os entalhes do submarino, mas estava lá. E enquanto eles relatavam isso, aquela escotilha começou a se abrir de novo.
A superfície perdeu comunicação com os dois mergulhadores. Foi puro pânico lá em cima. O computador de bordo relatava tensão nos tubos de ar dos mergulhadores. Um mergulhador reserva colocou o capacete e se preparou para entrar na água. Os tubos começaram a tremer e puxar violentamente. O mergulhador reserva estava claramente aterrorizado, mas mesmo assim aproximou da lateral do navio preparando para entrar na água. A tensão nos tubos foi aliviada e de repente os cabos ficaram moles na água. Alguns momentos depois, bolhas de ar irromperam na superfície. O supervisor agarrou o mergulhador reserva e disse para ele: "Desça, chame os mergulhadores e dê-o fora daí." Ele entrou na água e começou a seguir os tubos de ar. Seu objetivo era seguir os tubos até o mergulhador em perigo. Ao seguir, ele viu o ar irrompendo violentamente de baixo e continuando mais fundo. Ele alcançou a fonte e os tubos foram retirados dos mergulhadores e bombeavam ar para a água. Sabendo que os mergulhadores não tinham suprimento de ar, ele procurou urgentemente os dois mergulhadores na área. Depois de 5 minutos, ele não encontrou nenhum sinal e recebeu ordem de inspecionar a escotilha. Ele freneticamente nadou até ela sem esperança de encontrar os mergulhadores vivos. Ao se aproximar, ele encontrou a escotilha aberta e viu 2 corpos caídos no chão. Ele entrou no espaço para recuperá-los, e ao fazer isso, ele notou várias figuras na escuridão da sala. Ele agarrou o corpo mais próximo e começou a puxá-lo enquanto as figuras nadavam em sua direção. Eles foram instantaneamente sobre ele, atacando ele e seu equipamento. Com medo, ele soltou o corpo e tentou fugir do lugar. Na luta, ele se libertou e subiu à superfície. Ele foi puxado para cima e para fora do navio, inconsciente. Seu corpo estava ensanguentado no convés, provavelmente sofrendo de uma embolia gasosa arterial devido à rápida subida. A equipe o levou às pressas para a câmara hiperbárica para tratá-lo. O supervisor informou ao comandante que todos os mergulhos estavam sendo encerrados. Ele havia perdido 2 homens e um estava em estado crítico. Haviam coisas inexplicáveis acontecendo nesse submarino e ele não iria sacrificar mais homens. O tratamento continuou durante a noite toda e o mergulhador recuperou a sua consciência. Ele disse ao supervisor que tinha terminado. Ele não voltaria a entrar na água, nunca mais. Foi garantido a ele que ninguém retornaria, e que assim que o tratamento fosse concluído, toda a equipe iria retornar à Terra. Na manhã seguinte, a equipe foi convocada para o que se acreditava ser um interrogatório. Eles entraram na sala para falar com o comandante de sua equipe de engenheiros. O comandante pediu para que eles se sentassem, e então ele informou para não prosseguirem com o resgate do protótipo. Mas o que estava lá embaixo não poderia permanecer. O que quer que estivesse dentro do submarino teria que ser destruído. A equipe deveria entrar de novo na água e plantar cargas em locais especificados pela equipe de engenharia. O supervisor ficou furioso, ele exigiu que a equipe fosse levada de volta ao continente e liberada do navio. Mas sentinelas armadas entraram na sala e o detiveram. O comandante repetiu de novo as ordens e esclareceu que a equipe não teria permissão para sair de lá até que o trabalho fosse concluído. A plataforma de mergulho foi remontada sob a vigilância de vários marinheiros armados. O supervisor continuou a protestar contra o trabalho, e após mais de 1 hora de conflito, 2 mergulhadores concordaram sob coação em entrar na água para plantar as cargas. Os 2 mergulhadores entraram na água. Com medo, eles foram aos locais especificados e começaram a colocar as cargas. Eles começaram a ouvir batidas e gritos vindo de dentro do submarino. Os mergulhadores, percebendo que esses homens seriam mortos, começaram a chorar. O comandante entrou em contato e explicou de novo que não teriam permissão para sair de lá até que o trabalho fosse concluído. Depois que eles recuperaram a compostura, os 2 continuaram, mas com muito pesar. Os 2 completaram a tarefa e voltaram à superfície. Envergonhados, eles se recusaram a falar com todos e saíram da plataforma de mergulho. Os navios começaram a se afastar do local e a equipe foi novamente convocada. O comandante agradeceu a eles pelo serviço prestado à grande nação e informou que seriam generosamente recompensados pela lamentável tragédia que enfrentaram. Ele então examinou a confidencialidade do trabalho e tudo o que eles haviam testemunhado. Suas palavras finais para eles foram: eventos anteriores vazaram para o público.
Por favor, percebam que vai ter consequências reais para qualquer informação vazada sobre o que aconteceu aqui hoje. Meu supervisor encerrou a conversa afirmando que toda a equipe havia concordado em deixar a empresa de mergulho. O medo do mar profundo e o remorso pelo trabalho eram grandes demais. Ele me disse: existem alguns lugares que o homem simplesmente não foi feito para explorar. Nossa, pessoal, essa creepypasta, ela, sei lá, eu acho ela muito legal porque ela tem o mesmo estilo de narração que o do Guarda Florestal. Então ela acaba sendo um pouquinho especial. Ela acabou sendo uma releitura do episódio número 22, que quando eu gravei, eu tive problema com o microfone naquela época, tava no comecinho do podcast, então eu não tinha tanta noção de leitura, de edição, não tinha o nosso querido editor que deixa os episódios ainda mais maravilhosos. Então acaba que hoje esse episódio ele vem com um gostinho diferente, ele vem mais limpo pra vocês. Eu queria talvez fazer isso com outros episódios, mas tipo, não sequenciados, mas talvez fazendo de forma picada e gradual. Eu não sei se vocês gostariam. Então dá o feedback pra gente, manda mensagens falando o que vocês acham. E de novo, aqui eu peço para vocês compartilharem o podcast, ajuda o terror a crescer. Eu tô muito feliz que a gente bateu uma marca de 300 mil reproduções no Spotify, então é muito gratificante ver o podcast crescendo desse jeito. Eu vou encerrar mais rapidinho porque a Manu tá aqui para debater comigo. Eu vou deixar a caixinha de perguntas lá para vocês responderem o que vocês acharam desse episódio. Vocês podem falar o que vocês quiserem e eu vou deixar uma enquete perguntando o que vocês acham que são os Guardiões das Profundezas. Bom, dito isso, lembre-se, você pode apoiar o Terror na Esquina no apoia.se/Terror na Esquina. Você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, que é @Terror na Esquina, tanto no Insta quanto no X e todas as redes sociais. Então, cuidado nas esquinas e tchau!